Fala pessoal, tudo bem? Professor Lucas Pazelli na área e estou aqui hoje gravando este vídeo para conversarmos sobre avaliações ambientais, trazendo de um ponto de vista obrigatório, legal, ou seja, que as empresas precisam realizar essas avaliações, mas também trazendo de um outro ponto de vista, aonde as empresas elas conseguem, a partir de uma boa avaliação ambiental, garantir a segurança jurídica e, ao mesmo tempo, uma redução de custos. Bom, vamos lá. Existem alguns agentes na legislação que necessita de uma quantificação, ou seja, precisamos fazer uma avaliação em campo para verificar se aquele agente, ou seja, um ruído, uma vibração de corpo inteiro, um calor, avaliação de alguns agentes químicos, como por exemplo, componentes da solda, componentes de um processo de pintura, como benzeno, tolueno, xileno, chumbo, alguns produtos químicos que estão presentes, por exemplo, também em algumas fazendas, em alguns produtos químicos que são utilizados no processo produtivo. Então, existem alguns agentes, sejam eles físicos ou químicos, que precisam realizar as avaliações ambientais, porque a partir dessa avaliação, nós vamos conseguir verificar se esse agente, seja ruído, calor ou qualquer outro que esteja presente na legislação, a partir daí nós vamos conseguir verificar qual é a intensidade ou concentração desse agente. Então vamos pegar, por exemplo, um determinado produto químico. Vamos falar aqui agora do tolueno, que é um agente químico que geralmente está presente em algumas tintas. Então pega lá o pintor, que faz um processo de pintura na cabine, etc. É muito comum escutarmos algumas frases da seguinte: ah, mas o pintor tem o direito ao adicional de insalubridade de 20% ou de 40%. É muito comum escutarmos frases como esta. Só que isso é uma grande falácia, é um mito. Por quê? Insalubridade e aposentadoria especial, ela não é devida por cargo, ou seja, não é o pintor que vai ter um adicional de insalubridade, não é um mecânico, por exemplo. Isso tudo é feito de acordo com as avaliações dos agentes presentes no ambiente de trabalho. Então, pode ser que o pintor tenha direito à insalubridade e aposentadoria especial? Pode ser, mas para isso nós precisamos verificar quais são os agentes presentes no ambiente de trabalho. E é aí que entra as avaliações ambientais. Normalmente, em caso de um pintor, temos presente talvez ruído, avaliação de agentes químicos de acordo com a tinta que esse pintor utiliza. Então, para a gente verificar se esse pintor tem ou não o direito à aposentadoria especial, nós precisamos fazer a quantificação desses agentes químicos. E isso também se aplica para o motorista de caminhão, por exemplo, que tem exposição lá ao caminhão que gera vibração de corpo inteiro, que também é um dos agentes que pode gerar ou não o adicional de insalubridade e, a consequente também, a aposentadoria especial. Então, feito essa contextualização, agora nós partimos para um outro ponto de vista. Como que nós vamos, nós da segurança do trabalho, vamos concluir os laudos da empresa sem a realização dessas avaliações ambientais? É impossível. E sem a realização dessas avaliações, nós não conseguimos saber se esse agente, ruído, calor, vibração, químicos e etc., ele vai estar acima ou não dos limites de tolerância, aonde a empresa ela fica vulnerável. Além de estar vulnerável em caso de ação trabalhista por parte do funcionário, a empresa ela não consegue fazer o envio dos eventos de saúde e segurança, que tudo hoje é eletrônico. Então, antigamente, a empresa ela dependia de uma vida humana, ou seja, de um fiscal ir até a empresa, solicitar as documentações e etc., para ser autuada. Hoje, a partir da social, mais precisamente em 1º de janeiro de 2023, que é quando entrou de fato a última fase do E-Social, todas as empresas elas são obrigadas a enviar as informações de saúde e segurança ao E-Social. E um dos eventos que faz parte disso é o evento S2240, que tem por obrigatoriedade a empresa, ou seja, as clínicas e consultorias de medicina e segurança do trabalho, enviarem ao E-Social, através da procuração eletrônica, quais riscos aquele trabalhador está exposto. Então, trazendo o caso deste mecânico, por exemplo, ou então do pintor, como que a clínica de saúde e segurança ela vai enviar essa informação para a social e quem vai fiscalizar tudo isso é a Receita Federal do Brasil, porque o PPP eletrônico ele é uma obrigação acessória.
Então, se a empresa ela não cumpre essa obrigação de enviar o E-Social, ela está descumprindo uma obrigação acessória por parte da Receita Federal do Brasil, aonde ela também fica exposta a passivos, ou seja, a multa por não enviar este evento, ou mesmo enviando um evento de forma indevida, ela também pode ser penalizada por consequência disso, e também ela pode ser arbitrada caso a empresa sofra um processo de fiscalização da Receita Federal do Brasil, por exemplo, um ruído acima dos limites de tolerância. A empresa que tem trabalhadores expostos a ruído acima do limite de tolerância, ela tem que fazer o pagamento de um tributo, caso ela seja um lucro real ou presumido, que é um tributo do financiamento da aposentadoria especial do trabalhador. E como que nós vamos saber se a empresa ela está ou não vulnerável se nós não tivermos as avaliações ambientais? É aí que entra. Muitas empresas talvez podem enxergar essas avaliações ambientais como um custo, só que se a gente for parar para pensar por um outro lado, a empresa realmente vai ter um custo, ou seja, vai ter que fazer esse investimento nas medições, só que a partir dessas medições, nós vamos conseguir concluir os laudos daquela empresa, ou seja, falar de fato se aquele trabalhador tem direito ou não ao adicional de insalubridade, aposentadoria especial, por exemplo. A empresa ela vai estar resguardada em caso de uma ação trabalhista, por exemplo. Ela vai ter um laudo bem elaborado, um laudo conciso, um laudo técnico, que vai defender a empresa. Porque a conclusão desses laudos é verificar se tem o adicional de insalubridade para atender a NR15, ou então fazer o LTCAT da empresa, que é um documento que vai se dar por base o preenchimento do PPP, que é o documento que o trabalhador ele vai dar entrada no seu processo de aposentadoria, que até 31/12/2022 ele é físico, e a partir daí ele é enviado eletronicamente através dos envios ao E-Social. Só que para a empresa conseguir fazer tudo isso, ela precisa realizar as avaliações ambientais presentes no ambiente de trabalho. Porque a partir dessas avaliações, a empresa ela vai conseguir concluir os laudos técnicos da maneira correta. Às vezes, e grande parte das vezes, a empresa ela vai estar pagando ou pode estar pagando um adicional de insalubridade de uma forma indevida, como eu mencionei no início do vídeo. É muito comum algumas pessoas acharem que a caracterização da insalubridade ou da aposentadoria especial, por exemplo, ela é feita de acordo com a função que o trabalhador exerce, e isso não é verdade. Então, a partir dessas avaliações, a empresa ela vai conseguir, de fato, verificar se aquele trabalhador tem ou não o direito ao adicional de insalubridade. E caso a empresa esteja fazendo o pagamento de um adicional de insalubridade que não é devido após as quantificações, a empresa ela vai poder deixar de pagar um adicional de insalubridade que ela está pagando, porque ela está pagando de forma indevida. A empresa ela vai ter seguro, por exemplo, uma segurança de enviar corretamente os eventos ao E-Social e não ter nenhum problema com a Receita Federal do Brasil. A partir dessas avaliações ambientais, a empresa ela pode, talvez, se for o caso, deixar de fazer algum exame médico. Ah, Lucas, mas você não é médico para poder falar, mas eu sei interpretar o que está na NR7. Que os exames médicos, eles são obrigatórios, o trabalhador vai fazer, um admissional, demissional, etc., de acordo com os riscos que o trabalhador está exposto. Um ruído, por exemplo, de 70 decibéis após a avaliação, ele não é necessário fazer o exame de audiometria, por exemplo. O exame, por exemplo, que a pessoa faz de espirometria e raio-x, ele pode deixar de ser obrigatório caso a gente faça uma avaliação de poeira no ambiente de trabalho e essa avaliação se dê abaixo do nível de ação. Então, a partir da realização dessas avaliações ambientais, nós conseguimos concluir os laudos da empresa, verificar se os adicionais de insalubridade estão sendo feitos da forma correta, e caso não estejam sendo feitos da forma correta, a empresa ela pode deixar de pagar esse adicional que não está sendo devido. A empresa, por exemplo, ela pode deixar de realizar um exame médico no PCMSO, porque o exame ele vai estar abaixo, o risco ele vai estar abaixo do nível de ação. A empresa ela pode deixar de fornecer um EPI para o funcionário, porque o risco ele não vai gerar nenhum dano à saúde do trabalhador. Só que sem as avaliações ambientais, a empresa ela não consegue, ou seja, a clínica, ela não consegue fazer os documentos e os laudos técnicos para a empresa ter essa segurança jurídica.
Então, o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é para contextualizar isso tudo para vocês e também sem essas avaliações ambientais, o trabalhador que está exposto a algum agente, ele pode ter prejudicado o seu direito da aposentadoria especial. Beleza? Então é isso. Um abraço. Com Deus.